conhece alguma pessoa que está cansada, frustrada e insegura toda vez que precisa vender para um cliente? Esse daí é um problema muito comum que acontece com muitos profissionais. Alguns profissionais, eles chegam até a se sentir mal porque acreditam que o cliente foi indiferente com eles. Outros profissionais não conseguem nem desempenhar um bom papel em vendas porque são tímidos e acham que a timidez vai atrapalhar. E existe uma maneira, de uma vez por todas, para exterminar esse problema, seja para qualquer pessoa, desde o tímido até o mais extrovertido. E eu vou fazer um paralelo. Eu tenho um amigo que ele odeia fazer entrevistas de emprego. Ele é um cara muito bom profissionalmente. Na última entrevista que ele foi, ele estava me contando que ele começou a falar das suas experiências, a contar do que ele já fez. E o recrutador estava assim, estava sério, olhando para ele. E quanto mais o recrutador ficava sério, mais ele se embananava. E ele disse que foi horrível e que quando ele terminou a entrevista, ele não tinha noção se ele tinha mandado bem ou se ele tinha mandado mal. E ele odeia fazer entrevista porque ele constantemente passa por essa situação. Só para você ter ideia, às vezes que ele se deu bem nas entrevistas foram sempre quando ele contava uma experiência dele e o recrutador dava um feedback sempre quando ele terminava uma frase. Por exemplo, eu tenho experiência em fazer isso, isso e isso. Legal, aqui na nossa empresa a gente tem um hábito sim, isso vai ser importante. Então assim, ele, sempre que ele tinha esse feedback, ele se dava bem na entrevista. Mas nem sempre isso acontece. E com o cliente é a mesma coisa. Seria muito bom se a gente tivesse aquele poder lá do professor Xavier, do X-Men, de ler a mente das pessoas. Mas isso infelizmente não existe. Causa muito cansaço e muita frustração você passar por situações parecidas como essa várias vezes. E em vendas, o maior erro é você perder vendas sempre pelo mesmo motivo. É de responsabilidade do profissional de vendas se capacitar e corrigir o seu problema para que ele tenha mais resultado. Eu prometi que eu iria explicar como que resolve esse problema para qualquer tipo de pessoa, seja uma pessoa tímida ou uma pessoa extrovertida. Em vendas existe um processo. Então, se você vende soluções de TI, chances são que você precisa visitar o cliente pessoalmente e existe um fluxo de fases para você vender, desde a prospecção até a negociação e o fechamento. Cada fase de venda, você precisa se comportar de uma forma específica. Essa estrutura de vendas, isso não sou eu que criei, isso é uma estrutura usada pelas grandes multinacionais no mundo inteiro. São pessoas se relacionando com outras pessoas. Isso serve para cá, para mim, para uma outra pessoa que está nos Estados Unidos, para a Austrália, para o Japão. Isso é como funciona a mente do cliente. No início, o que eu aconselho que você faça na fase de prospecção é você captar o interesse do cliente em te receber. E faça uma visita com ele presencialmente, e se for muito longe você pode fazer um Skype, mas faça uma reunião com ele para você poder falar da sua solução. Não apresenta por telefone. Jamais tente vender por telefone, tá? Isso é um erro muito grande. Depois, na primeira reunião, o objetivo é você falar sobre o problema que o seu cliente tem. Se você vende alguma solução de TI, essa solução resolve um problema. Entende com o seu cliente que problema que ele quer resolver, quais são as implicações do problema na vida dele, no ambiente dele, na empresa dele, se a sua solução vai fazer com que ele fature mais, ou com que a empresa dele entre mais dinheiro, ou com que a empresa dele preste um serviço melhor. Mas você tem que entender nessa primeira reunião que o objetivo é mais falar de negócios e mais de falar do dia a dia do cliente e da implicação e o que ele quer resolver com a sua solução. Uma vez que você teve essa conversa, você pode passar para qualificação. E a melhor maneira que eu conheço de qualificar é utilizando o Bunch.
Se você não viu, tem um vídeo aqui no YouTube que chama Como Qualificar com Bunch, tá aqui no meu canal, então assiste esse vídeo para você entender. Depois que você qualifica, aí sim chegou o momento de você falar tecnicamente, funcionalidades técnicas e levantar, principalmente levantar o ambiente do seu cliente e como que a sua solução vai se integrar perfeitamente com o ambiente dele. Depois que você levantou essas informações, aí sim você cria a proposta e apresenta para o seu cliente demonstrando que vai funcionar para o ambiente dele. Não que a sua solução funciona, mas que funciona rodando dentro da estrutura dele. Então sempre no começo, procure falar mais de negócios, da implicação do dia a dia do seu cliente e somente depois da qualificação você sim pode aí começar a falar mais tecnicamente, tá? Então é isso, pode seguir essa estrutura porque o cliente ele vai adorar falar do problema dele, falar do que ele quer resolver e essa daí, na minha opinião, é a maneira com que você sempre vai ter segurança de que você está abordando o tema certo no momento certo, tá bom? Se você gostou, curte esse vídeo, pode deixar um comentário, tá bom? E me acompanha aqui no canal. Um grande abraço e boas vendas!